Tá todo mundo falando das mudanças nos critérios de correção da redação do Enem de 2025, que pegou muita gente de calça curta. Tá todo mundo indignado com isso e com toda razão. Os alunos só ficaram sabendo das mudanças só depois da prova e muitos que habitualmente tiravam 900, 900 mais, se surpreenderam ali com notas na casa dos 700. Sem contar que a seleção do SISU integrou, para selecionar os alunos para a universidade os anos de 2024 e 2023, o que teria prejudicado essa galera de 2025, que sofreu essa pancada. E eu sei, pessoal, que isso é injusto, eu sei que não foi o correto, que isso é revoltante, eu não tiro a razão, mas quase ninguém está falando aqui do que realmente está por trás de tudo isso. Tem uma questão cultural de fundo por trás de tudo isso e é grave. E principalmente ninguém fala do risco que você está correndo a partir de agora se você continuar estudando da maneira errada. Porque o cenário mudou, gente. A gente não tem dúvidas disso. Vem mudando por uma série de razões há vários anos já, desde muito tempo. E a pergunta é, você está preparado, preparada para esse novo nível de rigor e exigência do Enem? Pensa bem, porque nesse vídeo eu vou te mostrar não apenas o que mudou, fazer uma recapitulação do que mudou na correção de 2025. Mas também eu vou te mostrar por que a correção está ficando mais implacável, o que está por trás disso. E por que eu vou te dizer essas coisas? Porque no final, lá no final, eu vou dar a dica de ouro. Eu quero te passar orientações muito sinceras e de coração para você se blindar desse rigor e de eventuais mudanças que possam acontecer. Você precisa tomar muito cuidado, senão você não vai entrar na universidade, porque a redação é decisiva e eu falo isso com toda a tranquilidade do mundo, olhando no seu olho. Eu sou o professor Mendes, eu sou professor universitário concursado, eu já dei aula na UFMG, eu já dei aula na Federal do Rio Grande do Sul, na UFOP. A minha especialidade, meu mestrado, doutorado e os meus 3 pós-doutorados é na área de redação, de argumentação, de retórica, já trabalhei em vestibular, então eu me sinto no dever de falar isso aqui para vocês, porque eu sei o que realmente funciona, o que funciona e que não funciona, porque eu já trabalhei em 20 anos com milhares de alunos e pude perceber todas essas nuances com a minha experiência. Bom, depois desse preâmbulo, sem enrolação, vamos ver agora o que mudou realmente na correção do Enem de 2025, na prova de redação. A primeira mudança nas regras de correção foi relativa à competência 4, sobre coesão textual, sobre conectivos. E o que aconteceu? Antes, em 2023, havia uma orientação objetiva sobre a quantidade de conectivos. Quer dizer, haviam critérios mais matemáticos para atribuir a nota. Por exemplo, mínimos de 2 conectivos interparágrafos e 1 conectivo dentro de cada parágrafo para obter uma nota alta. E o que mudou em 2025? Os critérios ficaram supostamente mais subjetivos, com critérios como presença regular de conectivos, presença constante ou presença expressiva, o que acabou correndo risco muito grande de contar com a subjetividade de cada corretor, E teria entrado, então, aí um fator sorte, que poderia ter puxado a nota para trás dos candidatos de 2025. Agora, sem querer fazer o advogado do diabo, uma coisa eu falo para vocês. Quem estudou da maneira correta, sem listas de decoreba, de conectivo, quem estudou lendo bons exemplos de texto, prestando atenção ali no funcionamento dos conectivos, quem aprendeu a ler bem os textos motivadores, o tema, destrinchar o tema, não ia ter problema com essa mudança de critério, seja o critério 1 ou o critério 2, a gente tem de se blindar, gente. Colocar o tanto de conectivo na nossa redação que o texto exige. Depois da introdução, eu vou colocar sempre conectivos interparágrafos. No miolo dos parágrafos, eu vou colocar tantos conectivos quanto forem necessários, de forma expressiva. Se eu treino dessa forma, que se dane o critério, se seja aquele ou seja esse. A gente tem de se preocupar em estudar direito. E já digo de uma vez, não vale a pena ficar gastando energia com isso aqui. Vale a pena gastar energia com seu texto. Dito isso, qual foi o outro critério que sofreu alteração? Foi relativo à competência 5, que é a proposta de intervenção social. Antes,
Cada elemento faltante da proposta de intervenção social, agente, ação, meio, finalidade, detalhamento, gerava uma perda gradual de pontos, né? Faltou só o agente, você fica com 160. Faltou o agente e a ação, você fica com 120. E assim por diante. Já em 2025, o que aconteceu? Prestem bastante atenção nisso, que isso é importante. A ausência do elemento ação limita a nota máxima da competência a 80 pontos, mesmo que os outros 4 itens estejam presentes. Entenderam? Se você colocar tudo menos a ação, sua nota não vai passar de 80 pontos. Qual que é o impacto disso? Um erro que antes tirava cerca de 40 pontos, né, a ausência da ação, passou a tirar 120 pontos. E eu vou fazer aqui o papel do advogado do diabo de novo. Quem se preparou bem para a competência 5, quem estudou direitinho a proposta de intervenção social, fez o checklist ali de todos os elementos, não teria problema com isso, independentemente do critério ser esse ou aquele. E é até uma questão lógica, gente. Pensa comigo, como que pode faltar ação? Como que faz sentido ter um meio e fim, ter uma finalidade, ter um detalhamento, ter um agente se não tem ação? E aí eu vou falar uma dica de ouro para vocês, prestem bem atenção nisso, tenham paciência, porque redação é isso, vocês têm de assistir o conteúdo até o final. Quem assiste até o final vai ter mais chances. Porque você está se dedicando a uma questão que é importante para a sua vida. Leve isso a sério, isso que eu vou dizer aqui. Quando a gente fala em ausência de ação, a gente também está se referindo às chamadas ações nulas. Quer dizer, ações que são propostas, mas elas têm uma aparência de ação, mas não é ação nenhuma, de tão vaga e imprecisa que está a proposta. E o próprio Manual dos Corretores faz esse alerta para a banca. Olha esse documento aqui, que é do Manual de Correção, que foi liberado em 2019. Exemplos de ações nulas. Infere-se, portanto, que estes obstáculos devem ser superados de imediato. Mas como? Qual que é a ação que está sendo proposta aqui? Não tem ação nenhuma. Tem uma aparência de ação, mas no fundo não é nada. A mesma coisa aqui, portanto, medidas são necessárias. Mas que medidas? Quais ações específicas? A gente tem de detalhar a ação, a gente tem de colocar ela de forma objetiva e exata. Medidas são necessárias, como, por exemplo, o aumento de imposto para pessoas mais ricas, né? Aí sim, eu coloquei uma ação concreta, uma ação válida, e não uma ação nula. Olha outro exemplo aqui. É necessário que o poder público tome uma medida, uma vez que este mecanismo detentor do controle de dados de usuário pode representar um alto risco, tanto à segurança de uma parcela da população, quanto ao próprio Estado. Tome uma medida qual? A gente tem que dizer qual medida que deve ser tomada, não é só medidas devem ser realizadas, atitudes devem ser feitas. Não, gente, a gente tem de especificar. Olha um bom exemplo aqui. Portanto, conclui-se que se deve tomar medidas que incluam os surdos na educação. Então, eu especifiquei a medida aqui. A medida é incluir os surdos na educação. As escolas devem, então, promover a assistência a esses deficientes. Olha o agente aqui, as escolas, e qual que é a ação? Promover a assistência a esses deficientes. Eu não posso dizer as escolas devem, então, tomar providências por meio de não sei o quê. Eu tenho de dizer qual que é a ação, senão a ação fica vaga, a ação fica nula. Então, quem prestou atenção nisso não teve problema, com certeza. É nisso que a gente tem de ficar atento. A gente deve se preocupar com o nosso texto e com a nossa escrita, ao invés de ficar entrando em desespero por aí, perdendo tempo com isso, porque tem muita gente aproveitando do desespero das pessoas para vender curso, para vender fórmula mágica, esse comércio todo aí, em prol de modelos prontos. E agora, gente, isso é importante, galera. Isso é importante. Presta muito atenção nessa mudança que eu vou falar aqui agora, que eu acho que ela é a principal, que diz respeito às competências 2 e 3, quer dizer, a questão do repertório de bolso. Desde 2024, gente, saiu em todos os jornais. A banca não aguenta mais repertório de bolso. A banca não aguenta mais modelo pronto, aquelas mesmas citações coringas que todo mundo tira dessas mesmas listas baratas que são vendidas na internet. Criatura, por que você continua insistindo nisso se todo mundo está careca de saber que isso vai puxar a sua nota para trás? Você quer ser teimoso, usar a fórmula mágica desses magos, dessas fadas da redação, desses gurus? Continuem, mas depois não reclama. Depois não reclama, porque você não vai entrar na universidade.
Então, o que aconteceu com a competência 2 e 3? Antes, em 2023 e 2024, erros no repertório sociocultural afetavam apenas a competência 2. Em 2025, na correção de 2025, citações decoradas sem contexto, ou seja, sem função produtiva dentro do texto, passaram a gerar desconto também na competência 3, ou seja, uma penalização dupla. Problemas no repertório, quer dizer, o uso de repertório de bolso de forma não produtiva, afetaram a competência 2 e a competência 3. E pior que é um tipo de alteração que é previsível. É óbvio que ela devia ter sido avisada antes aos candidatos, mas ela faz sentido, porque se a competência 3 é a capacidade de produzir uma argumentação bem feita, conectando as informações no texto, de forma que ele tenha uma coerência textual muito bem estruturada, é super previsível que o candidato saiba conectar o repertório sociocultural à argumentação que ele propõe. E, na verdade, é isso que é uma argumentação, que é um uso produtivo de um repertório. O repertório precisa ser legitimado, pertinente e produtivo. Então faz sentido. É óbvio que o INEP poderia ter avisado isso antes. Mas quem se preparou da forma adequada, fugindo de repertório de bolso, colecionando o próprio repertório, o repertório autoral que ninguém usa, que é um repertório seu que você foi anotando, sem tirar de lista que todo mundo tira, se você aprendeu a raciocinar, conectar esse repertório à argumentação que você produz no texto, você não vai ter problemas também, seja a regra essa ou aquela. É isso que ninguém diz. E mais uma vez eu peço a sua atenção, porque eu vou te mostrar aqui uma coisa muito importante que pode ser decisiva na sua vida e para sua entrada na universidade. Tudo isso que eu estou falando já é, mas presta atenção nisso aqui. Isso aqui é um exemplo de repertório de bolso utilizado na introdução, que está na cartilha do participante. Isso aqui todo mundo teve acesso, ninguém pode reclamar. Então a cartilha dá esse exemplo aqui. Utopia, a famosa obra do escritor britânico Thomas More, retrata uma cidade perfeita, livre de mazelas sociais. No entanto, a realidade brasileira é adversa à idealizada na obra, pois os desafios para a valorização da herança africana do Brasil são uma problemática existente. Olha como é claro aqui o repertório decorativo. Ele aparece ali no início e fica ali por isso mesmo, para estabelecer um contraponto. Ele não é explicado, ele não é desenvolvido, né? Eu sempre brinco com o slogan: cite, explique e conecte. Tá? É assim que a gente faz com o repertório sociocultural. Mas o que me interessa aqui é o comentário da cartilha do participante. A introdução menciona a obra Utopia, de Thomas More, caracterizando-se como repertório de bolso, pois utiliza uma referência conhecida e recorrente, de forma genérica e pouco aprofundada. O que quer dizer isso aqui? Referência conhecida e recorrente. É que aparece toda hora na frente dos corretores. É tanta gente tirando as mesmas citações das mesmas listas vendidas a preço de banana, que esses repertórios Coringa aí, Bauman, Nietzsche, Constituição de 88, aparece tanto na cara dos corretores toda hora que eles ficam de saco cheio. Isso produz uma irritabilidade nos corretores que vai tirar a nota de vocês, principalmente se você não conseguir conectar a citação à argumentação que você está propondo. E aqui continua. A citação A cidade perfeita, livre de mazelas sociais, funciona apenas como um contraponto simbólico entre o ideal e a realidade brasileira, sem contextualizar adequadamente a obra, nem explorar os seus aspectos conceituais. Então, eu sempre digo, cite, explique, contextualize e conecte o seu repertório sociocultural. Vocês estão entendendo, pessoal? Muita gente pode ficar com raiva de mim, disso que eu estou falando aqui, mas eu estou preocupado com o que vai acontecer lá na frente com vocês, com a postura que vocês têm de ter para vocês não caírem nessa cilada. E tem mais, tá? O mais importante eu vou dizer agora. Então sentem na cadeira aí e apertem os cintos, que o bagulho é louco, o assunto é sério. As grandes perguntas eu faço questão de colocar aqui para vocês. O que está por trás de tudo isso, dessas mudanças repentinas, dessa rigidez da banca que tende a aumentar? Por qual motivo está havendo uma queda significativa nas notas de redação do Enem? E isso a cada ano, viu, gente? Por que a correção está ficando mais rigorosa? Existe um fator cultural por trás disso que pouca gente fala.
E eu quero deixar 2 frases aqui para vocês pensarem. A primeira: quando a redação vira um modelo industrial em larga escala, a banca se irrita e começa a procurar quem ainda pensa no meio de tanta superficialidade. Isso é uma frase minha, tá? Batam palmas aí para mim. É boba, mas é verdadeira. Quando a redação vira um modelo industrial, a banca começa a procurar mais rigorosamente quem ainda pensa. E outra, à medida que o texto vai virando fórmula ou forma, né, modelo pronto, citação coringa, esse tipo de coisa, a correção responde, reage, ficando ainda mais rigorosa. É quase que um mecanismo de defesa. O que eu estou querendo dizer com tudo isso? Isso está acontecendo, gente, justamente por culpa de todo mundo. É por culpa de alunos, é por culpa de péssimos professores, se é que são professores, né? Tem muitos aí que dão aula de redação só porque tirou nota 1000, mas não tem método nenhum. Tem uns professorzinhos aí que não tem formação, não tem experiência com isso e faz demagogia, sabem muito bem fazer marketing. Não sabem ensinar redação, mas sabem fazer marketing. Sabem te convencer que fórmula mágica vai te colocar dentro da universidade, que modelo pronto vai funcionar, que citação coringa vai resolver, que você não precisa de tanto esforço. Esse pessoal que eu chamo de traficantes de modelos prontos é que está contribuindo para a banca ter essa redação, porque está baixando o nível das redações no Brasil inteiro. Não é assim que a gente aprende a escrever bem. Nunca foi, desde a antiguidade, desde a retórica antiga. A gente sabe que a gente aprende a escrever bem é escrevendo, revisando o próprio texto, lendo bons modelos de texto, sofrendo, quebrando a cabeça, cansei, retomo no outro dia, um pouquinho de cada vez. Se você fizer isso com regularidade, sem desistir, sem deixar o seu psicológico te travar, daqui 2 meses você vai se assustar com quanto o seu texto melhorou tendo rotina. Então, essa é a grande questão cultural que está por trás disso. A banca está ficando mais rígida por conta dos modelos prontos. Então, eu quero te prevenir e te colocar no caminho certo com essas dicas que eu vou dar aqui agora. Prestem muita atenção nisso, gente. Se você leva a sério a questão da universidade, se isso é importante para a sua vida, presta atenção nisso. Então, dica de ouro número 1. Procure um professor ou um curso, se for o caso, que te ensine a pensar textualmente por conta própria e não a depender e ficar nas mãos de modelos prontos, dos traficantes de modelos prontos. Eu chamo traficantes porque modelo pronto é droga, modelo pronto vicia, modelo pronto atrofia o seu raciocínio e puxa a sua vida para trás. Então, esse pessoal que vem de modelo pronto está puxando a vida de vocês para trás, são criminosos. Coloquem isso na cabeça de vocês. Se vocês virem algum professor que usa a palavra coringa para te vender alguma coisa, modelo pronto, corre desse professor. Corre, bloqueia, tira esse atraso da sua vida. Confia em mim. Tá bom? Outra dica de ouro que eu dou para vocês nessa mesma linha. Invista seu tempo construindo o seu próprio repertório sociocultural. Não retire repertório de listas prontas, vendidas e divulgadas por aí. Faça o seu próprio repertório. Mas como professor? Como professor? Desse jeito aqui, pessoal. Olha, desse jeito aqui. Compre um caderninho que caiba no seu bolso, um bloco de anotação, pode ser o bloco do seu celular. Você é exposto a repertório sociocultural o tempo inteiro, nas leituras de sala de aula, de texto de biologia, de matemática, de história, de filosofia, as séries que você assiste, os filmes, os jornais. Alguma coisa chamou a sua atenção? Anota. Você pode fazer isso no ônibus. Você não vai perder tempo fazendo isso. Você não vai reservar um tempo só para isso. Você vai poder fazer isso enquanto você assiste TV, enquanto você assiste as aulas no cursinho. Olha, isso é legal, um repertório sociocultural interessante. Anota lá. Faça um pequeno comentário, que é a sua interpretação sobre o significado daquela frase, daquele repertório, daquele dado que você pode ter tirado do Atlas da Violência, do IBGE, sabe? Faça o seu próprio repertório sociocultural, autoral seu, coloca ele no seu bolso e não divida com ninguém, ele é seu. É a sua bíblia de citações, para você não causar irritabilidade nos corretores. Confiem em mim. Outra dica de ouro. Treine o seu raciocínio para criar pontes, conexões, explicações, contextualizações entre as citações, o repertório sociocultural e a argumentação que você propõe. Você faz isso também lendo bons exemplos de redação nota 1000.
É aquela história, é citar, explicar, contextualizar e conectar, para o repertório não ficar uma coisa solta ali, né, como algo decorativo, como uma titica boiando na água. Outra dica, pratique a leitura de redações nota 1000 e de outros textos dissertativos ou argumentativos, tais como editoriais de jornais e revistas, artigos de opinião. Vocês acham isso na internet. Leiam esses textos e lá também tem coisas que vocês podem ir anotando como repertório sociocultural. Eu acho, pessoal, que só essa dica aqui já merece vocês se inscreverem aqui no canal, que é um canal sério, e tem outros vídeos que eu faço aqui, inclusive mais técnicos, onde eu analiso redações inteiras. Outra dica, escreva pelo menos uma redação por semana e não jogue a sua redação fora. Essa dica aqui, gente, merece mais uma vez uma inscrição no canal. Não jogue a sua redação ruim fora, ela é o seu passaporte para dentro da universidade. Tem gente que escreve uma redação, ficou muito ruim, joga fora, vai escrever outra. Não! A sua redação ruim, ela tem todo o DNA dos seus erros mais recorrentes. Você tem de aprender a localizá-los e superá-los por conta própria, se movendo ali na reescritura, escrevendo, reescrevendo de novo, percebendo, indo buscar. Se você tem um problema de concordância, vai estudar um pouquinho de concordância. Se tem um problema de pontuação, vai resolver, escreve, reescreve, mostra para um amigo. O seu texto ruim é o que vai te colocar dentro da universidade. E por fim, faça revisão textual e reescreva seu próprio texto, porque assim você vai aprendendo a ter autocontrole, detectar os próprios problemas e solucioná-los com autoria, sem ficar nas mãos dos traficantes de modelo pronto. Eu queria saber muito a opinião de você sobre esse vídeo, tá? Eu queria ter muitos comentários aqui, sugestões de assuntos que vocês queiram que eu fale de forma gratuita e colocar aqui para você. Seria muito gratificante para mim e também me sinalizaria que eu estou no caminho certo, porque eu quero de verdade contribuir para essa discussão, tá? Grande abraço!